Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do curso de extensão em Teologia Bíblica da Família, promovido pelo Seminário Teológico Batista em São Luís. E estamos no 7º encontro. Vamos tratar sobre uma temática bastante interessante no dia de hoje, sobre como, à luz da Bíblia, resolver e tratar dos conflitos no seio familiar, em especial conflitos no relacionamento conjugal entre marido e mulher. Claro que a gente pode ampliar para trocar algumas ideias sobre conflitos no relacionamento entre pais e filhos também, tá certo? Mas a proposta da aula de hoje é que também possamos compartilhar experiências, certo? Se alguma família aqui representada na sala não tiver problemas e não enfrentar conflitos na família, eu preciso conhecer, tá certo? Eu preciso apertar sua mão, tá certo? Também lhe parabenizar, certo? Então, quem aqui não passa por conflitos no seio familiar, mas o mais importante é saber que Deus está presente em nossos lares e Ele tem o referencial para a resolução dos conflitos, tá certo? Isto é o mais importante. Então, nós vamos compartilhar aqui a tela e eu vou apresentar um material. Eu ministrei uma palestra no ano passado, acho que foi no ano passado, acho que foi cerca de um ano atrás. É um encontro de casais, igreja, agora eu não me recordo o nome, eu sei que é ali na região do Anjo da Guarda, igreja pastoreada pelo pastor Gilson, e eu estive lá ministrando para casais, um encontro que teve, um jantar também, e trabalhando sobre este tema. Ele pediu que eu trabalhasse essa temática da aula de hoje, e esses slides foram produzidos nesta ocasião, aproveitando o material, inclusive, da pesquisa. Tá vendo direitinho, Luiz Carlos, Terezinha, pode levantar a mão, dizer que tá ok? Ok. O áudio também, né? Então vamos lá. Então nós já podemos observar aqui inicialmente que lá em Gênesis 3:12, um conflito na ocasião da queda do homem e da mulher. E o homem já estava ali a acusar a mulher e a acusar a Deus. Tem até um livro, eu não cheguei a ler ainda, mas já ouvi muita gente falar sobre ele, O Silêncio de Adão. Diz que é um livro bem interessante, tá certo? Está bem aí, ó. Disse o homem, nessa hora Adão falou, né? Foi a mulher que você me deu por companheira. Ela que me deu o fruto da árvore e eu a comi. Então Adão está fazendo duas acusações. E aqui temos um conflito. Ele está acusando a mulher de trazer a questão da queda e ainda acusando a Deus. Foi ela que você me fez dormir, você viu que eu estava só, solitário, você tirou da minha costela, não é isso? E fez a mulher e trouxe para mim e eu dei o nome para ela. Ela vai se chamar Varoa, porque é osso do meu osso, carne da minha carne. Não é isso? Isso Gênesis 2, inclusive tem a ideia do casamento. Deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, se torna os dois uma só carne. E o que Deus juntou, não separe o homem, não é isso? Mas ele já estava ali a acusar a mulher diante do problema da queda de ambos. Mais à frente, nós vamos ver outro conflito dentro desta própria família, o conflito entre irmãos, que vai ocasionar numa tragédia. A primeira tragédia, que é a questão do assassinato de Abel. Então, vamos visualizar mais um conflito dentro desta família. Mas a proposta é como resolver os conflitos conjugais à luz da palavra de Deus. Aqui eu tenho outra situação de conflito, já o primeiro patriarca, Abraão, é isso? Abraão que é chamado junto com Sara, junto com a sua família, para serem bênção, não é isso? Recebe a promessa, vocês vão abençoar as pessoas e vocês vão ser famílias benditas para toda a terra. Vocês vão espalhar esta proposta de lá consagrado ao Senhor, de lá de fé, de lá
que vive a experiência com Deus, a comunhão, a obediência ao Senhor, mas aqui temos um conflito dentro desta família. A questão de não ter chegado ainda o momento de Sara engravidar, é isso? Mas ela vai dar a sua escrava, não é isso, para o seu esposo, para que ela pudesse dar filhos para ela. E Sara vai dizer a Abraão, diante do conflito depois em que Agar está grávida, né, e depois tem filho, depois está a zombar dela, e ela vai dizer, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Olha que conflito. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, ela me despreza. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. E aqui temos mais um conflito no início ali da história bíblica. Eu vou trazer aqui minha família mais uma vez e aproveitar o Jaime Kemp, uma citação dele, e já dizer que minha família também tem suas falhas, nós não somos perfeitos e buscamos aquele que é perfeito. E de alguma forma buscamos aquele que nos ajuda a resolver os conflitos familiares existentes, quando os mesmos surgem. Então, Jaime Kemp coloca, minha família não é perfeita, temos nossas lutas e dificuldades como qualquer outra família. No entanto, sempre procuramos chegar mais perto daquele modelo que Deus expôs tão claramente nas Escrituras. E aqui eu penso que a próxima aula a aula do dia 19, se não me engano, vai falar sobre os papéis, que é o texto que vocês vão ler. A observância dos papéis no seio da família, de esposo e de esposa, é muito importante para dirimir essas questões de conflitos. Quando os papéis não são observados, o risco de aumentar, inclusive, a quantidade de conflitos é muito grande. Estamos aqui apresentando a família, né? Crescida, tem que até atualizar essa foto das crianças, né? Já está precisando de atualização. Mas vamos aproveitar alguns comentaristas bíblicos, alguns textos na área de teologia bíblica da família. O Andreas Kostenberger, por exemplo, ele vai dizer que o casamento foi um ideal, foi ideia de Deus, e que foi Deus quem criou a mulher, segundo sua vontade soberana, como ajudadora adequada para o homem. E aqui eu já visualizo, em relação aos papéis também, que toda essa crise que nós vemos à nossa volta, essa crítica intensa sobre a visão patriarcal, ligado à Bíblia e numa ideia até distorcida, um patriarcalismo opressor, que não é esta a proposta de Deus, assim como esse movimento feminista libertador para a mulher, tudo isso é fruto da ausência dos papéis, conforme o Senhor proporcionou, idealizou para marido e para esposa. E gera toda essa situação. E aqui falando sobre o papel, ali da criação da mulher, nós vemos a proposta de Deus. Alguém que complete, uma ajudadora adequada, vai dizer aqui o Andreas Kostenberger, para o homem, que também tem o seu papel de completar a sua ajudadora, de protegê-la, de transmitir segurança, afeto, amor, não é isso? E não de oprimi-la e outras coisas mais. Vamos aqui, seguindo. O David Merck, no comentário bíblico, ele vai perguntar qual a marca que mais identifica casais saudáveis. Será que é a ausência de conflitos? Será que é ter filhos felizes? Será que é ter uma vida sexual dinâmica e bastante criativa? E ele vai dizer, nenhuma dessas características reflete o ideal bíblico. Se tivéssemos que resumir, a qualidade que melhor caracteriza casais e famílias saudáveis seria o perdão. Muito legal essa análise do David Merck. E é verdade,
o perdão deve caracterizar relacionamentos conjugais e famílias saudáveis. O perdão. E ele vai continuar. Todo relacionamento humano está sujeito a altos e baixos, vitórias e derrotas, conquistas e crises. Se todos nós somos pecadores, se pecadores pecam e ferem as pessoas ao seu redor, então precisamos aprender a lidar com crises e conflitos, ou os nossos relacionamentos serão destinados ao fracasso. E é verdade, ou a gente aprende a lidar com as crises e com os conflitos familiares, ou nós vamos ter dificuldade em que os nossos relacionamentos prosperem. Eu vou até aqui apresentar no próximo slide, não sei se eu vou conseguir fazer esse vídeo rodar, mas e fazer o áudio chegar até vocês. Mas eu vou passar ele não precisa do áudio funcionando. Dá para ver a ideia de um casal em conflito, em um grande conflito no vídeo. Vamos aqui visualizar. Vamos ver que a harmonia conjugal passou longe aqui desse casal. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer com que o vídeo rode e você possa acompanhar. Vamos tentar aqui rodar o vídeo agora. Isso. Tá ouvindo, Terezinha, Luiz Carlos? Estão ouvindo? Tá ouvindo não, né? Mas tá dando para ver, não tá? Tá vendo? Ok. A princípio tá ok. Vamos lá. Ok. Então, vamos seguir. Então, vemos aí um casal com uma completa guerra conjugal ali por causa do carro, né? A chave do carro. Então, vamos seguir aqui. Olha o comentarista bíblico Andreas Kostenberger. Ele vai dizer: em cada uma das áreas importantes relacionadas a casamento e família, a Bíblia oferece instruções satisfatórias e soluções salutares para os males que afligem nossa cultura. Então, nada melhor do que recorrer à palavra de Deus para ver o que Deus tem a dizer também sobre os conflitos familiares. Teve um artigo escrito na revista da União Missionária de Homens Batistas, uma das revistas, pelo doutor Israel Belo, bem interessante, que vai falar sobre conflitos. Eu aproveitei alguns trechos desse artigo, vou apresentá-los agora a seguir, e ele vai dizer: mesmo os lares que têm se consagrado ao Senhor, serve também para o meu lar e o seu lar, para servi-lo, podem ser atingidos por conflitos. E ele segue: nossos lares devem reconhecer a existência dos conflitos e criar condições para que sejam minimizados e superados. Nossos lares podem estar mergulhados em conflitos tais como, aí ele vai citar alguns tipos de conflitos: ameaça de separação, falta de recursos, falta de comunicação, desentendimento sobre a criação de filhos, escolhas unilaterais, sem haver um diálogo, não é isso? E ele ainda continua: olhando para nossas igrejas, eu concluo que estamos falhando. Não estamos investindo o suficiente no fortalecimento da família. Devemos fortalecer a família e prover condições para o seu desenvolvimento. Então, olha a importância, aqui eu volto a frisar, do Ministério da Família, presente nas igrejas, com o intuito de fortalecer a família e prover condições para o seu desenvolvimento.
Ele vai lançar uma crítica sobre a ausência deste investimento, certo? Neste artigo que ele escreveu. O Kostenberger continua: de que maneira as igrejas de hoje podem fortalecer as famílias? Uma filosofia bíblica de ministério e programas da igreja desenvolvidos para fortalecer casamentos e famílias é uma maneira de responder à pergunta, de fortalecer as famílias. A aplicação de uma filosofia bíblica, de um ministério específico, programas específicos para fortalecer casamentos e famílias. E como é importante um trabalho desta natureza. O Israel Belo ainda continua dizendo que Deus está incomodado com lares destruídos. Ele coloca os mais variados recursos, desde o ensino ao conforto do seu espírito, para reunir famílias e fortalecer os lares. Uma família é o palco dos conflitos, porque todos os membros são diferentes. Diferenças devem ser respeitadas, cultivadas, estimuladas e valorizadas. Use suas diferenças para fortalecer os demais membros do lar. Ele conclui dizendo: sugestões para lidar com os conflitos no lar. Não desista da sua família. Primeira sugestão. Segundo, se houver conflito e estiver fugindo do controle, procure ajuda. Procure ajuda. E existe ajuda para as crises familiares, sim. Essa ajuda está disponível. A igreja pode e deve oferecer essa ajuda. Aconteça o que acontecer, viva uma vida de santidade. E entender que as lutas também têm propósito para o crescimento de todos os envolvidos no lar. Alguns filmes interessantes que mostram conflitos familiares e, de certa forma, a perseverança dentro da família para que a família não fosse destruída. Podemos citar aqui O Quarto de Guerra, filme muito legal, O Quarto de Guerra, que mostra bem ali a importância da oração no seio familiar, na resolução de conflitos. O próprio filme Prova de Fogo, né, um pouquinho mais antigo, também trabalha essa questão, certo? Então, são filmes interessantes que podem ser trabalhados. Ok, então vamos só complementar aqui. Como Deus pode usar os conflitos conjugais para aprofundar e amadurecer os relacionamentos? Uma pergunta que o David Merck faz. E no segmento aqui da exposição, nós vamos falar sobre a importância da comunicação. E a comunicação, vai dizer Jaime Kemp, é a chave para o desenvolvimento de um relacionamento saudável entre o marido e a esposa. A importância de uma comunicação que flua na dependência de Deus, onde saibamos escutar, né, isso, ouvir o outro, e saibamos também falar com sabedoria do alto, certo? Buscando a resolução dos conflitos. Quem não se comunica, olha a pergunta: qual o nível de comunicação entre vocês? Por que muitos casais e famílias não se comunicam com profundidade? E às vezes parece que cada um está no seu mundo virtual, né? E seja melhor o marido ali ou a esposa, de acordo com a figura, selecionar o número, né, da rede social do outro e enviar uma mensagem e tentar aí propor uma comunicação entre ambos. Então, tomemos cuidado. O tempo presente, ele pode acabar proporcionando situações como esta imagem que estamos vendo aí na foto. Não que seja errado nós termos o nosso tempo também para olhar e curtir nossa rede social, mas a comunicação não pode faltar dentro do lar. Entre marido e mulher, também aproveitando entre pais e filhos.
Ok? Então, quem não se comunica, né? Ouvir com interesse, o Jaime Kemp vai sugerir aqui uma ideia muito interessante. Ouvir com interesse. Quando o seu cônjuge falar com você, pare o que você está fazendo. Olhe para ele, dê ouvidos e atenção enquanto ele fala. Deixa eu aproveitar aqui para voltar àquele livro que eu estou lendo, Até que a Morte nos Separe, do Craig e da Amy Groeschel. Tem o segundo capítulo, vai falar sobre brigar de forma civilizada, o segundo capítulo. E ele vai citar uma experiência ligada a essa imagem que nós estamos vendo. Quem aqui, deixa eu olhar aqui para os homens, né? Certo? Não vou acusar as mulheres, né? Eu vou acusar os homens porque eu estou no mesmo barco, tá certo? Quem aqui não estava, por exemplo, tentando resolver um problema no celular e, ao mesmo tempo, ouvindo a esposa falar? E que, de certa forma, o que ela estava dizendo não estava sendo ouvido com a atenção devida. E isso acabou gerando um conflito. Eu, por exemplo, já recebi uns puxões de orelha por causa disso. Achar que eu poderia assistir a televisão, achar que eu poderia olhar o celular e ainda desenvolver um diálogo sobre um assunto importante que a minha esposa estava conversando comigo. E eu entendi que eu precisava parar. É hora de comunicar? Então vamos comunicar. Vamos concentrar no que está sendo dito. Vamos valorizar o que o outro está dizendo. E o Craig Groeschel, ele compartilha uma experiência dele no capítulo 2. Eu até me identifiquei com ele, certo? E reconheci a verdade. Eu tenho que realmente, em determinados momentos, se é hora de ouvir, eu tenho que ouvir. Eu tenho que parar. Claro que aqui, deixa eu olhar para as esposas agora, é bom que a minha está lá dentro, então ela não está me ouvindo aqui muito, no momento. Mas quando está passando um jogo ali bem legal, que o Flamengo está perdendo, então será que é um momento da esposa chegar e puxar uma conversa sobre um assunto sério? Será que aquele momento é o ideal? Alguns maridos vão estar até chateados, não eu vou estar até gostando do que eu vou estar assistindo, né? Mas talvez não seja ali o momento apropriado para uma conversa que pode acontecer depois, certo? Estou colocando aqui algumas situações que com certeza, de certa forma, na prática até acontece. Deixa eu aproveitar aqui o que o Craig Groeschel coloca, página 45. A realidade é esta, todos os casais brigam. Por quê? Bom, respondendo resumidamente, porque todos nós somos pecadores e essa nossa condição nos leva a agir de forma egoísta. É inevitável, é fatal e inerente em todo relacionamento no qual existe intimidade. Todos os casais brigam, mas os casais sensatos brigam de maneira civilizada. Os casais insensatos brigam usando palavras grosseiras, golpes baixos, socos inesperados, acusações cheias de ira e de rancor. Os casais sensatos brigam para solucionar um problema. Os casais insensatos brigam por vitória pessoal. E ele continua: os casais sensatos brigam respeitando um ao outro. Ambos se esforçam para encontrar uma solução satisfatória para os dois. E ele apresenta 3 sugestões simples de como brigar de maneira civilizada e sem grosseria. Primeiro, estejam prontos para ouvir. Segundo, estejam tardios para falar. Ele aproveita até a passagem bíblica. E terceiro, tardios para se irar. Ele aqui, sobre o prontos para ouvir, ele vai ainda aprofundar. Devemos ser prontos para ouvir. Há muito que dizer para o bem da simplicidade. É claro que você precisa dar atenção ao seu cônjuge o tempo todo, mas precisa fazer isso principalmente quando perceber que pode surgir um conflito. Esse deve ser um aviso para que você se concentre, a fim de prestar atenção no que a outra pessoa está
lhe dizendo. Sobre o tardios para falar, ele ainda coloca: mesmo que os motivos sejam legítimos, o auge de uma discussão não é absolutamente o momento certo para mencionar assuntos que vocês poderiam esforçar-se para resolver juntos. E ainda, no tardios para se irar, não há necessidade de concordar com seu cônjuge. Você precisa apenas admitir que está ouvindo e tentando entender. Esse método promete grande sucesso. Ok. Ele ainda vai falar aqui sobre o clube da luta, sobre o feedback. E ele vai dizer sobre o feedback: vocês desejam de todo o coração viver juntos e felizes pelo resto da vida. Isso significa que terão que renovar os seus votos de vez em quando. Essa é uma ótima ocasião para extrair informações práticas do seu cônjuge, como: bom, para ser sincero, quando você, 3 pontinhos, isso me deixa 3 pontinhos. Ou então, quando você não, 3 pontinhos, isso me deixa 3 pontinhos. Então, acho que vale a pena sermos transparentes e claros com o nosso cônjuge, diante daquilo que nós não concordamos ou que está nos incomodando dentro da relação, dentro das ações práticas. Então, vale a pena trabalhar o diálogo, trabalhar a comunicação e buscar o equilíbrio e a resposta melhor para o conflito ali que estão enfrentando. Ainda é colocado aqui, aproveitando aqui algumas regras em relação ao conflito de maneira civilizada, que o Craig e a Amy Groeschel vai dizer. 1. Nunca diga palavras ofensivas. 2. Nunca levante a voz. 3. Nunca seja histórico. 4. Nunca use as palavras nunca ou sempre. 5. Nunca ameace com a palavra divórcio. E 6. Nunca cite o nome do seu pastor durante uma briga. E aí ele vai dizer: olha, eu não tenho culpa dessa briga. Como é que vocês estão me inserindo dentro da briga? Ok. E aqui ainda posso colocar na página 57, ao adiar a solução do problema, eles abriram a porta do casamento e deram lugar ao diabo. Não permita que a raiva não resolvida abra a porta para problemas mais sérios. Seria a questão de não dormir sem resolver o problema. Isso é uma orientação bíblica. Claro que tem algumas situações que nós acabamos indo dormir sem resolver. E aí, se não resolver logo ao amanhecer e vai deixando para frente, o problema pode ser agravado e ainda gerar consequências que não sejam benéficas para a família. Aqui ele ainda vai dizer, antes da palavra de Amy, que Amy fala sempre no final dos capítulos: busquem a Deus juntos em oração. Orar juntos com seu cônjuge é como usar um fio dental, uma disciplina simples, que você precisa pôr em prática todos os dias para manter a saúde do seu casamento. Aí ele testemunha dizendo que quando o casal se esforça por ter ali o hábito de orar juntos, quando os conflitos surgirem, acredito que serão mais fáceis buscar solução para os mesmos. Ele ainda vai seguir falando, se você tem notado sinais constantemente, ele vai citar alguns sinais no seu casamento, não está brigando de maneira civilizada. Aí ele vai dizer que esse casal está precisando de ajuda e que deve buscar ajuda. Quando a crítica, por exemplo, está numa condição extrema, o desprezo, uma atitude defensiva e ainda uma incomunicabilidade, ele vai dizer que o casal está precisando realmente de ajuda e a briga não está acontecendo de maneira civilizada. Ele orienta ao casal a pôr o perdão em prática, sacrificar o orgulho em favor do casamento, buscar a Deus juntamente com seu cônjuge, coloque Deus em primeiro lugar no seu relacionamento, não briguem entre si, briguem pelo casamento que vocês tanto almejam. E aí ele conclui sua palavra, a Amy, sua esposa, dá a sua opinião,
na sua opinião, eu marquei aqui, colhemos resultados melhores quando trabalhamos juntos do que quando decidimos agir por conta própria. É verdade, quando o casal decide trabalhar juntos do que agir por conta própria, os resultados serão melhores. Aquela passagem lá de Eclesiastes 4 mostra bem disso. É um texto usado fazendo referência também ao casamento, pode ser feito referência a outras questões, mas ali diz do casal em específico. Por exemplo, os dois juntos têm melhor paga do seu trabalho, os dois juntos, se forem atacados, poderão resistir, os dois juntos vão se aquecer, certo? Os dois juntos, a importância ali dos dois juntos nas lutas desta vida. A Amy conclui dizendo: buscar a Deus juntos e constantemente em oração e sempre considerar a solução do problema como a meta principal. E ela orienta: não briguem para vencer. Ambos devem brigar para vencer o conflito e construir um relacionamento mais íntimo. Não briguem um com o outro, briguem juntos para ver o seu casamento restaurado. Ok? Aproveitei aqui citações aqui desse livro, que é o livro que eu estou lendo no momento, e que o capítulo fala especificamente sobre essa questão da comunicação no casamento e da briga de maneira civilizada, o conflito de maneira civilizada e buscando a resolução e o crescimento para a família. Então, eu vou abrir aqui a tela, cheguei na metade dos slides, para a gente conversar um pouco, e a gente continua. Eu passei um pouco da metade, estou no slide 21 de 41, tá certo? A gente continua aqui falando sobre o assunto, mas eu acho que já deu para fazer uma boa introdução e já avançar bem no desenvolvimento, para poder abrir aqui para a gente ouvir vocês também sobre a questão dos conflitos conjugais. Tardio para se irar, isso está na Bíblia, certo? Uma citação bíblica. Se eu não me engano, está lá em Tiago, tem que ir atrás do texto. Ouvir, depois tardio para se irar, tem que olhar direitinho lá na Bíblia. Ok, pessoal. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o que foi trabalhado até aqui, sobre a questão dos conflitos? E assim, aproveitando aqui que estamos numa sala de pessoas maduras, que estão também compartilhando experiências e, de certa forma, desenvolvendo o trabalho nesta área nas suas igrejas. Os conflitos tanto existem em nossos lares, como também nos lares daquelas pessoas que nós lideramos e que nós cuidamos delas. Então, vale a pena a ideia de que o nosso lar precisa estar bem e de maneira equilibrada para que possamos ajudar outros lares, certo? Não percamos isso de vista. Ok, quem gostaria de participar? Só abrir o áudio, pedir a palavra. Pode falar, Terezinha, só abrir o seu áudio. Deixa eu abrir ele aqui para você. Só liberar o seu áudio. Sim, estou lhe ouvindo agora. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Esse tema de hoje é muito bom da gente estar estudando, estar tendo um conhecimento mais aprofundado desse tema. E é algo que sempre acontece no relacionamento, tanto conjugal como familiar, entre pais e filhos. E falamos da comunicação, né? O diálogo também, talvez entraria também o diálogo aqui também nessa nossa aula, porque a comunicação ela é muito importante no relacionamento conjugal, na vida do casal e também no meio da família, porque se não houver essa comunicação entre os membros, né, como é que iríamos viver dentro de uma casa, né? O casal precisa estar bem, né? Você já frisou bem isso em todas as aulas, está frisando que o casal precisa estar bem, a família precisa estar bem para poder ajudar outras, né? E a gente precisa cada dia estar aprendendo mais, buscando mais os ensinos, os princípios bíblicos para nós praticarmos e assim
transparecer para as pessoas que temos uma vida saudável, relacionamento saudável dentro do nosso lar. Amém. E conflitos sempre vão ter, né? Mas se nós estivermos buscando a cada dia na palavra de Deus, né, conseguiremos resolver, né, esses próprios conflitos. Então, não tem nada melhor do que a própria Bíblia para a gente buscar esses ensinos para que a gente consiga superar todos esses conflitos que hoje, creio que tem crescido muito, né, dentro dos lares. Mas a família cristã precisa estar cada dia, né, buscando adotar esses princípios, padrões bíblicos dentro dos nossos lares para que possamos vencer, né, esses Amém. conflitos diários dentro dos nossos lares. Amém. Obrigado pela participação. Pode falar. Eu queria falar um pouco também, pastor. Sim, fale. Você tem vez também, vez e voz. Eu quero, na verdade, o meu mais é um testemunho, né, que vem lá da minha primeira família. Deixa eu fazer um pedido para vocês. Parece que está com o som do ventilador. E a Terezinha. Se puder só desligar no momento. Isso. Aí pode seguir falando, irmão. O meu é mais um testemunho, porque assim, eu venho de um outro relacionamento, né? A Terezinha só tem 2 anos aqui na minha vida, até agora, né? 2 anos e alguns meses. E eu quero dizer que eu tenho aprendido muito com ela, né? Na palavra também. Isso tem me ajudado muito. Então, eu quero dizer que está sendo muito proveitoso o tempo que eu estou junto com ela e que eu já tenho aprendido muito, porque no primeiro relacionamento não tinha esse diálogo, não tinha essa comunicação. Talvez até por isso, né, não deu certo. Aí acabou terminando mesmo. E é isso. Eu não quero também tomar muito tempo, mas é um pouco da minha história, né, do meu testemunho e de que eu já vivi e que estou vivendo hoje, é uma benção. Aqui é a Terezinha, a minha esposa, e eu tenho aprendido muito já na palavra do Senhor e com ela aqui também. Ok. Obrigado pela participação, tá certo? Deus abençoe. Vamos aqui, vamos ver quem gostaria também de participar. Boa noite. Boa noite, pastor Miguel. Pode falar. Não estou conseguindo liberar o meu vídeo, mas vocês estão me ouvindo, né? Sim, pode falar. Tá, é o seguinte. Conflitos na família sempre existirão. Como disse o senhor ainda agora, perguntou quem não tem conflito. Eu gostaria de estender a mão para saber quem é, né? Todos nós temos conflitos. Mas tem um peso muito grande, apesar de termos a Bíblia como nossa orientadora, um livro de regra de fé e prática cristã, que buscamos a solução das nossas vidas, principalmente como cristão, é que nós, como líderes, temos que viver essa vida, termos esses conflitos, isso é às vezes inevitável, porém, da nossa parte como líder, deve ser controlado. Temos o livro da Bíblia, no caso, para poder exatamente buscar resposta para a solução do problema. Tudo isso para quê? Porque essa preocupação em cima de nós? Exatamente porque nós lideramos casais, nós lideramos uma igreja cheia de famílias. E como nossa tem problema, eles também têm. Então, para a gente poder ajudar a quem estamos liderando, precisamos pensar principalmente em nós mesmos, né? A tentar resolver os nossos problemas. Diálogo é algo necessário, sem o diálogo não se chega a uma solução. E quando os diálogos não estão se encontrando, existem os desencontros, os conflitos, a Bíblia está aí, exatamente para nós buscarmos a solução de todos os problemas conflituais na vida conjugal. Essa preocupação, quanto a nós líderes, tem uma importância, como eu falei ainda agora, eu vou enfatizar, por causa das famílias que lideramos. Se a família que lideramos olha em nós com um problema, sem a solução para os nossos problemas, como poderemos ajudar as famílias que lideramos? Né?
O próprio texto de 1 Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 7, que fala sobre aquele que busca episcopado, fala que o pai que não sabe cuidar da sua casa, né? Como poderá cuidar da igreja de Deus? Me lembrei disso, exatamente esse assunto de hoje, de fato, é muito importante. É esta a minha contribuição. Obrigado, pastor Miguel. Muito bom, é verdade. Certo? A necessidade de buscar a orientação bíblica, a necessidade do diálogo, é isso mesmo. Vamos lá, vamos ouvir outros que queiram participar sobre a questão dos conflitos. Vai lá, Cláudio. A Aline também ali está na sequência, tá certo? Estou vendo que o Cláudio ali abriu o áudio. Depois a Aline Israel. Depois a Jane, na sequência. Cláudio, Diane, Aline Israel e Jane. Bom, pastor, boa noite a todos. Realmente é um dos desafios dos casais, porque é inevitável os conflitos, mas aí é como o pastor falou, deu esses princípios, né, que precisam ser praticados e que a gente não consegue praticar da noite para o dia. Isso aí tem que ser uma decisão. A gente realmente, ao estudar a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, e com a oração, a gente vai conseguindo cumprir aquilo que Deus manda na sua palavra. Porque, às vezes, nós somos muito, por sermos pecadores, né, e temos essa tendência egocêntrica de querer sempre olhar para nós, a gente acaba perdendo, como cristão, infelizmente, às vezes a gente esquece que a gente precisa fazer a vontade do Pai, né? A vontade de Deus. Então, e aí é muito importante a gente cumprir, né, o que está lá em Tiago 1,19, né, que é essa passagem aí do tardio, né? Eu até abri aqui. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E aí a gente vai, é o que eu sempre digo, a gente vai sempre usufruir daquilo que Deus tem para o casamento, porque é algo maravilhoso. Eu sempre brinco dizendo assim, se Deus criou algo mais maravilhoso do que o casamento, está lá no reino nos aguardando, porque aqui na terra, assim, eu não vejo algo mais maravilhoso do que o casamento, né? E aí ampliando a família, os filhos, e a gente poder amadurecer, né? Com esses conflitos, porque os conflitos eles vêm para nos amadurecer, não para nos divorciarmos, não para ficarmos o tempo todo brigando, mas para que nós venhamos amadurecer, crescer. E o que eu poderia também destacar assim que é muito importante é a questão do diálogo, realmente, assim. Eu e Diane, que estamos casados há 18 anos, é algo assim que a gente tem praticado bastante, essa questão do diálogo, a questão da amizade, que na realidade isso já vem desde do cortejado, do namorado, do noivado, porque às vezes parece que fica lá, né? No namoro, no noivado, esse diálogo mais tranquilo, mais sereno. E aí é onde a gente tem que mais colocar em prática, dentro do casamento, que vamos conviver mais tempo. E quando vê os filhos, eles vão começar a olhar também como é que são os diálogos do pai, como é que o pai trata a mãe, como é que a mãe trata o pai, e eles também. Então, uma das questões aí que realmente a gente precisa amadurecer é exatamente esse ponto de buscar conhecer e não ter assim, às vezes, preocupação, vergonha de falar para o cônjuge alguma coisa, não. E nem sempre aquilo que eu vou ter razão, vai ter essa consciência que eu não tenho sempre razão, mas ouvir o cônjuge, ver o que ele acha de determinado assunto, enfim. Então, é muito importante tudo isso que foi falado aí. E também, outra característica muito forte é perdoar imediatamente, não ficar protelando nessa questão do perdão, né? Sentir vontade de perdoar, porque perdão não é um sentimento, é um mandamento. Tanto é que está no Pai Nosso, né? Então, a gente sempre brinca assim, teve algum conflito,
a gente imediatamente fala logo um para o outro. Eu errei, poderia até deixar essa como é que se diz? Parte prática. Esse exemplo, né, que é muito bom de praticar e ser verdadeiro nisso. E tem funcionado muito para mim e para a Diane. Teve algum conflito? Até porque eu gosto sempre nas discussões de conversar mais, de detalhar, de explicar, de demorar mais ainda, né? Eu não sei se é uma característica das mulheres, mas era uma minha. Cláudia até disse que era igual que tinha naquele programa do Zorra Total, o Severino, que ficava repetindo. Já disse, olha, eu errei, me perdoa. E ela, não, mas é porque... Foi assim. Aí, então, ele pegou 3 frases para ver se encurta logo e para praticar Tiago, para ser rápido, no tardio para se irar, né, e para perdoar rápido. Só as 3 frases. As 3 frases que eu falo logo imediato. Diane, eu errei, me perdoa, eu te amo. Aí ela disse, está perdoada. Eu disse, agora tem que selar. Aí a gente sela. Olha, Cláudio, eu me identifico com a sua palavra. É muito bom, muito objetivo. É isso mesmo, tá certo. Agora, selar, na hora que você ainda tá magoado, não é fácil, mas aí quebra logo e aí já vai na brincadeira e aí já é uma dica, né? E que tem funcionado muito no nosso dia a dia. Amém, amém. Obrigado pela participação de vocês também. Vamos ouvir ali a Aline. Depois a Jane. Sim, boa noite, pastor. Boa noite a todos. Boa noite. Desculpem não abrir a câmera hoje. Hoje não consegui me preparar para participar da aula visualmente. Estou aqui direto da labuta do dia. Mas em relação a esse assunto, é muito relevante, né? Como todo mundo tem falado aí, dado o testemunho. A palavra de Cláudia agora, bem prática mesmo. E eu não sei, pastor, se você ainda vai trazer aí nos princípios dentro desse assunto, mas como eu falei, eu consumir esse tipo de conhecimento, né, em relação a relacionamento e, enfim, todos esses aspectos que a gente tem visto aqui ao longo das aulas. E hoje mesmo eu estava assistindo, né, um material e estava falando um ponto que eu achei muito interessante, pelo menos para mim, falou bem forte, e é uma coisa que muitas das vezes a gente não ouve, né? Nessa questão de conflitos, do casal saber também contar com ajudas externas, né? Não apenas só da palavra, né? E de um bom livro, às vezes até da oração de alguém, mas realmente de alguém para que você possa se aconselhar, que você possa levar, muitas das vezes, ali a causa, né, do conflito, levar para uma terceira pessoa de fora, porque muitas das vezes, eu falo por mim, né, não sei se é genérico aí para as mulheres, mas muitas das vezes a gente quer muito ser detentora da razão, né, a gente acha que está com razão, que está no nosso direito, e aí às vezes uma pessoa olhando por fora, sabe, inclusive direcionar a gente a um outro olhar, né, fala, olha, mas será que talvez você não está olhando as coisas assim, assado, e poderia olhar de outra forma? Eu passei recentemente, inclusive, por uma experiência assim, e eu digo que foi muito o Senhor que me conduziu, porque apesar da gente, né, ali na hora do casamento, escolher os nossos padrinhos, e a gente muitas das vezes ouvir, olha, escolha padrinhos que vai te acompanhar ao longo da vida, que vai saber te aconselhar em algum momento, na hora mesmo, assim, das vezes dos conflitos, às vezes até o nosso próprio orgulho, né, nos impede de falar. Até no início da aula que você mencionou, olha, pelo assunto de hoje, eu acredito que vai ter grande participação e tudo. E aí, na hora que abriu para as oportunidades, eu fiquei assim, tá, eu quero ver se as pessoas vão realmente participar. Mas graças a Deus, né, que nós só temos aqui realmente famílias maduras, né, casais maduros, né, nesse sentido, porque muitas das vezes os casamentos estão ruindo porque as pessoas estão escondendo, né, por trás das 4 paredes as crises, né, que passam. Lá fora aparenta uma coisa e dentro de casa só Deus sabe como é, né? Mas o Senhor tem inclusive falado muito comigo em relação a isso, de saber procurar inclusive os nossos líderes, né? Para levar as nossas questões, olha, pastor, ou algum padrinho, alguém de confiança, inclusive alguém da família, né, com mais experiência. Eu digo por mim, né, eu estou fazendo agora 5 anos de casado, é uma coisa nova, né? Muitos dos conflitos que a gente está vivendo são pela primeira vez, né? A gente, como o Cláudio falou aí, tinha um diálogo muito aberto, muito claro, muito transparente, muito objetivo na época do namoro, mas ao longo do relacionamento,
vai tendo aquelas questões, né, que um vai gerando mágoa ali no outro e vai que é inerente ao ser humano, né? A gente é falho, então a gente uma vez ou outra vai estar ali falhando com o nosso cônjuge e trazendo ali algum rancor, alguma tristeza. E muitas das vezes até essa questão do perdão, eu estou abrindo um leque bem grande, assim, falando de vários aspectos ao mesmo tempo, mas englobando algumas coisas que o pastor falou e trazendo essa questão também de saber pedir ajuda de fora, né? Porque muitas das vezes até essa questão do perdão é, uma questão de prática, né? Que a gente tem que pedir a Deus, né? Para Deus ir nos capacitando e também ir praticando isso, né? E tem algumas pessoas que mais do que outras têm essa dificuldade de perdão, né? Nós sabemos que é uma característica aí de todo cristão. A gente, se a gente soube receber o perdão de Deus e conhece o valor e o preço que é, né? Receber esse perdão, a gente deveria e distribuir esse perdão também deliberadamente, né, de forma fácil, mas a gente sabe que na realidade muitas das vezes não é bem assim, né? E aí cada pessoa tem ali a sua dificuldade, tem a sua subjetividade que constrói essa facilidade ou não, né, de liberar o perdão. E muitas das vezes dentro de um relacionamento sempre um cônjuge tem mais facilidade, né, de liberar esse perdão do que o outro. E tem um ali que diz que perdoa, mas na verdade nunca esquece, aí qualquer oportunidade vem trazendo à tona. Então, assim, é uma questão de prática, né? E aí, nesse sentido, é sempre bom estar trazendo, às vezes, não sempre, né? Tem coisas que realmente o casal tem que resolver ali entre eles e Deus, mas muitas das vezes o Senhor direciona para uma outra pessoa. Inclusive, até fazer essa oração, né? Senhor, a gente está com essa questão e pelo peso das mágoas a gente não está conseguindo resolver aqui apenas na comunicação. A comunicação né, tá tendo esse ruído das mágoas, da falta de perdão, enfim, muitas das vezes isso prolonga as crises, né? Porque às vezes o excesso de mágoas e de tristeza vai ali causando ruído, né, nessa comunicação, porque são coisas que a gente vai levando, né? Vai sendo acumuladas. E aí, orar ao Senhor, Deus, olha, a gente por si só não está conseguindo mais resolver, entra na situação, ou então conduz alguém para que possa nos orientar, nos ajudar. Inclusive, eu falo, né, como uma pessoa da área, né, da questão da psicologia, a questão da terapia de casal mesmo, né? A gente sabe que hoje em dia muitos pastores têm se capacitado nesse sentido de aconselhamento familiar. Pelo menos aqui em Recife, a gente tem um privilégio de ter muitos pastores da área de psicologia que trabalham pontualmente com essa questão da terapia familiar. E, assim, a gente tem que saber recorrer a essas ajudas quando necessário, né? Deixar o orgulho de lado para o bem da paz, né, familiar. É isso. Obrigada. Ok, obrigado pela participação. Muito bom, Aline. Isso mesmo. Vamos ouvir a Jane. Pastor, eu estava escutando algumas coisas a respeito de conflitos de família e teve um ponto que nunca tinha me chamado a atenção, que a pessoa ela citou assim, olha, a primeira família ela teve 2 infratores, ela teve um assassino e um cadáver. Então tem muita gente hoje dentro das igrejas e fora das igrejas que esperam que ela recém-convertida ou dentro da igreja só tenham famílias perfeitas. Não pode, você não aceitou Jesus Cristo, então pronto, sua família tem que ser perfeita, todos os filhos têm que ser perfeitos, e não é assim. É por isso que surge a questão dos conflitos, né? E uma experiência que aconteceu comigo, eu tenho 17 anos de casada, e por volta mais ou menos de 7 anos de casada, eu realmente entrei em crise, a gente não conseguia se entender, não conseguia conversar, e eu chamei Rogério para conversar, botei a criança para dormir, porque eu tinha muita preocupação de filhos verem a gente discutindo. Então, a gente sempre espera que eles estejam dormindo ou saem de casa e conversem. Então, nesse dia, eu juntei mágoa de uma semana inteira para criar coragem, chamei ele para conversar, 11 horas da noite, o menino dormindo, e eu falei, olha, Rogério, eu quero te dizer isso, e se tem um monte de coisa que estava me afligindo, já te falei várias vezes, e eu quero te dizer uma coisa, eu não aguento mais, eu acho que não dá mesmo para a gente, nós temos que nos separar e tal, tal. E Rogério me surpreendeu, porque eu esperava que eu já tinha uma semana inteira sido uma péssima esposa, porque eu estava com muita chateação. E ele virou para mim, respirou fundo e disse assim,
Jane, não adianta você fazer o que você fizer de forma negativa para fazer com que eu queira destruir o nosso casamento. Quando eu me casei, eu disse que ia ser para o resto da vida. E eu te amo e eu não vou dar brecha para ele. Na medida que ele foi dizendo que me amava, que não ia dar brecha para Satanás, que ele não iria me dar divórcio nenhum, que nós iríamos entrar em acordo, que eu continuava sendo a mulher da vida dele, foi me quebrando. Então, todas as mágoas que eu tinha foi quebrando, e aquela vontade de separação acabou e eu comecei a chorar, porque eu esperava que ele concordasse comigo em se separar. E ele fez o oposto. Então, o que eu tenho percebido ao longo, depois disso, de vários casais que o Senhor colocou na vida da gente, é que no momento do conflito, na cabeça quente, um dos dois diz assim, eu me arrependi de ter casado, eu queria era divorciar. E o outro, em vez de ter a paz de espírito, que é só Deus que faz isso, de dizer ao contrário, não, nós nos casamos, foi para sempre e tal. Ele entra no jogo e guarda uma mágoa, e essa mágoa vai dilacerando, até realmente não ter nem como dialogar e a pessoa já sai de casa. Então, o que eu tenho percebido é que nesses momentos de conflito, nós temos esquecido que Deus que é o juiz, não somos nós. Eu também vivi isso no meu relacionamento. Eu comecei, como a Aline falou, que a mulher às vezes quer ter razão, eu sofri muito nisso, porque eu via na palavra, até chegar um ponto de ajoelhar e 6 anos pedir para Deus me dar um outro marido, orando toda madrugada, incessantemente pedindo para o Senhor um novo marido, porque o marido que eu tinha não queria, ele não tinha tanto apreço de estar estudando a Bíblia como eu estudava, ele não estava assim tão na minha expectativa bíblica e etc. E aí, depois de 6 anos, eu falava, Senhor, será que você não vai chegar? E chegou. Quer dizer, eu coloquei, primeiro eu reclamava nas minhas orações do Rogério. Depois eu parei de reclamar do Rogério, porque o Espírito Santo de Deus me disse, você tem que mudar primeiro. É você que tem que mudar. E aí eu comecei nesse novo olhar, comecei a mudar, a orar por mim. E aí o Senhor me deu um outro marido, me deu um marido que começou a estudar mais a Bíblia, começou a chamar todo mundo para fazer o culto doméstico, do jeito que tinha que ser, resolveu aceitar o chamado de Deus e voltou para o seminário, tá entrosado e a gente conversa sobre a Bíblia. E eu falei assim, Senhor, valeu a pena todos os dias dos 6 anos que eu clamei de madrugada orando por um novo marido. Porque hoje eu estou vivendo tudo que eu pedi a Deus em oração. Mas tudo começou, e eu não conseguia entender quando minha mãe falava de mulher sábia, tudo começou no momento em que eu me dispus a colocar a minha vida nas mãos de Deus. Então, se a mulher, num relacionamento cristão, ela entender o papel dela, que é o que nós vamos falar mais para frente, todos os conflitos vão ter soluções diferentes, vão ter comportamentos diferentes, porque muitas vezes eu disse assim, Senhor, eu estou com a razão, mas Rogério não quer aceitar, então, Senhor, ser o meu juiz, e não brigava, porque eu realmente coloquei, a nossa dificuldade é colocar os nossos conflitos e problemas, de fato, nas mãos de Deus. E aí eu dizia, Senhor, ser o meu juiz, e eu virava para ele e dizia assim, olha, eu já pedi para Deus ser meu juiz, e era incrível como Deus realmente agia, então nós temos que crer. Porque é triste, eu também já vi casais dizendo que só conseguem conversar com o cônjuge por e-mail, pelo WhatsApp. Vive na mesma casa, mas só fala pelo WhatsApp. Pessoas de dentro da igreja, líderes de dentro da igreja. E aí, também eu queria, para fechar, dizer que quem é líder dentro de uma igreja, é muito difícil você pegar uma pessoa para estar compartilhando problemas, porque muitas vezes não tem essa maturidade para entender o problema de um líder. Pastores, líderes de alguma coisa, sempre são vistos como aquelas pessoas perfeitas. Então, eu peço a Deus, eu pedi também para Deus muito tempo, pessoas idôneas para conversar, e o Senhor manda. É essa ajuda. Eu não posso simplesmente gostar da figura de uma pessoa e sair contando meus problemas. Talvez ela não tenha maturidade, até tire essa pessoa de dentro da igreja. Então, todo cuidado diante do Senhor. Eu tenho
direciona, Senhor, mostra, Senhor, resolve, ser juiz. E todas as vezes dá certo, quando realmente você entrega, de fato, o conflito para o Senhor. Ok. Tem mais alguém que gostaria de fazer uso da palavra? Ok, eu vou compartilhar aqui a tela e seguir com o material e nós voltamos aqui novamente, tá bom? O David Merck, no seu material Comentário Bíblico, ele segue falando sobre a resolução de conflitos, inclui reafirmações do amor incondicional, junto com a verbalização das razões pelas quais cada um aprecia o outro. Ele continua, para resolver tensões familiares é necessário que cada elemento envolvido se humilhe para pedir ou conceder perdão. Então, volta a frisar a questão do perdão envolvido dentro da resolução dos conflitos familiares. A base da resolução de conflitos é a exclusividade conjugal, que não admite a possibilidade de separação do divórcio. Então, ele faz um trabalho muito profundo nessa obra sobre Cantares de Salomão. Então, ele dá ênfase aqui nesta citação, Cantares 7:10, onde o texto diz: eu pertenço ao meu amado, e ele me pertence. Dentro de uma ideia, mesmo com conflitos, a possibilidade de busca da resolução, trabalhar o perdão e não a questão da separação. O Jaime Kemp, sobre comunicação, ele continua no seu material abordando, tem um capítulo específico sobre isso no seu livro Sua Família Pode Ser Melhor, e ele vai apontar aqui quase cerca de 10 pontos sobre a comunicação. Comunicação é sempre uma via de mão dupla. 2, escolha o tempo adequado para se comunicar. 3, fale sempre a verdade, mas fale com amor. 4, não use o silêncio para frustrar o seu parceiro. 5, não seja precipitado ao responder. 6, não se envolva em rixas. 7, não responda com raiva. 8, evite aborrecer seu cônjuge. 9, esteja sempre a dizer 3 pequenas frases. Eu estava errado. Por favor, me perdoe. Eu amo você. 10, não culpe ou critique o seu cônjuge. Ok, são vários conselhos sobre a comunicação e o tratamento de conflitos. David Merck, voltando aqui para ele. O casamento bíblico baseado em aliança deve ser cultivado num ambiente de companheirismo e amizade. O ideal divino para o casamento é a amizade vitalícia, baseada em fidelidade à aliança conjugal. O que a Bíblia diz? Deixa eu apresentar aqui um texto bíblico bem interessante, que está lá em Efésios 4, 22 a 32. Vamos lá. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia.
bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios 4, 22 a 32. Ok, então, seguindo com o David Merck, um dos maiores problemas que afligem relacionamentos familiares são as mágoas e a falta de perdão. Uma família cristã vive a vida e o perdão de Cristo diariamente em seus relacionamentos. Efésios 4, 31 e 32. Ele aproveita da passagem que nós acabamos de ler e dá ênfase à questão do perdão diário nos relacionamentos familiares. Tratar as mágoas e também o perdão. Ele vai apresentar aqui outros textos. O conflito conjugal se resolve quando cada cônjuge cuida de sua parte do problema e oferece o mesmo perdão que primeiro recebeu do outro. A própria oração do Pai Nosso enfatiza que nós devemos perdoar o nosso próximo, porque Deus nos perdoou primeiro, é isso? E disse, se nós não perdoarmos o nosso próximo, Deus não nos perdoará, de certa forma. Tem vários textos aí, Mateus 5, 23 a 26, 6, 12, 14, 15, 18, 21 a 35, Efésios 4, 31 e 32. A resolução de conflito conjugal começa com o retorno ao primeiro amor, num contexto em que pertencer é mais importante que possuir e perdoar mais presente do que culpar. O compromisso indissolúvel do casal, mediante os votos conjugais, faz com que este encontre soluções para os seus conflitos, custe o que custar. E aqui tem algumas imagens, até que a morte nos separe. Um casamento perfeito é feito de duas pessoas imperfeitas que se recusam a desistir uma da outra. Amar é cuidar um do outro, mesmo quando estamos zangados. Então, esta imagem, ela reflete bem que mesmo em tempos de crises e de lutas e de conflitos, você pode cuidar um do outro. E deve, né? Mais uma imagem aqui, até o final. Isso. E aqui tem mais um vídeo, eu vou fazer ele rodar, numa ideia de um jogo, um comparativo, um jogo de tênis, um jogo de frescobol. Frescobol você joga na praia, né? Para controlar ali a bolinha, o casal. E vamos visualizar o relacionamento conjugal e familiar como um jogo de frescobol, em vez de um jogo de tênis, onde um quer derrotar o outro, quer vencer o outro, quer jogar o outro no chão, quer, de certa forma, conquistar ali a sua vitória. Mas no frescobol, os dois vão ganhar juntos, porque eles têm que controlar a bolinha. Se a bolinha cair, os dois perdem juntos. É isso que vai acontecer. Casados para sempre, e aqui tem o jogo do frescobol. Deixa eu colocar ele aqui. Deixa eu soltar. Ok, né? Deu para observar aí a importância da parceria e do jogo em equipe, né? Para controlar a bolinha e que os dois possam vencer juntos. E aqui o último slide, até que a morte, aí vem aqui uma ordem bíblica para a família, dentro da ideia aqui do desenho, certo? É só uma ilustração e papéis também dentro do relacionamento. Por mais que marido e esposa pode estar aqui lado a lado também, tá? É só uma ideia, Jesus à frente da família,
O marido dentro de uma questão de liderança, proteção também e provisão para o lar. A esposa também na ação de conforto, ensino, voltado para os filhos, e nutrição. Os filhos amar os pais e obedecer aos pais. E uma ideia de ordem bíblica da família seria esse desenho. Deixa eu abrir aqui a tela. Ok. Então, aqui a gente conclui o material após passar ali pelo texto de Efésios 4 e ver ainda algumas colocações sobre a resolução de conflitos. Eu lembro de um casal que estava com um conflito terrível para orientar eles. Uma dificuldade de encontrar um meio termo, de um baixar a guarda. Foi colocado aqui sobre a questão da defensiva, né? Muitas das vezes as famílias vão estar na defensiva. E precisamos pedir a Deus muita sabedoria para como abrir essa defensiva, para que eles baixem a guarda e que possamos, de alguma maneira, dialogar e tentar ajudar com a palavra bíblica, uma questão espiritual ali do conflito que está acontecendo, pedindo a Deus que dê solução ao problema existente. Então, eu lembro da experiência de um casal, quando eles entravam no gabinete, era para um acusar o outro. Acusava para lá, acusava para cá. Isso está meio complicado tentar ajudar, né? E Deus foi dando sabedoria para usar palavras, para tentar relembrar que o outro também tem qualidades, não apenas defeitos. Tentar trabalhar a questão dos papéis, tentar trabalhar a questão do perdão. Muitas das coisas do passado eram trazidas à tona. E com os preconceitos criados, que já era conceito para um e para o outro, em relação ao outro. E muitas lutas, e foi falado aqui também da questão dos filhos, não é isso? Que olham e observam os conflitos. E hoje eu olho esse casal, eles estão bem, graças a Deus. Fico feliz em ver eles com resolução de um problema grande que eles estavam enfrentando. Mas eu já vejo hoje eles juntos, unidos para resolver outro problema, que agora é com o filho. Algumas rebeldias, algumas situações de incompreensão e questão de disciplina. Então não tá sendo tão fácil para eles hoje lidar com essa situação. Mas hoje eu observo que os dois estão juntos, unidos, para tratar dessa questão, que é um outro conflito existente dentro do próprio seio familiar. Mas precisamos de Deus, da misericórdia dele, da paciência e da bondade sobre as nossas vidas, porque nós falhamos, nós erramos, nós magoamos um ao outro e nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a exercermos o nosso papel da melhor maneira para que possamos evitar situações desnecessárias de conflito, onde as pessoas vão estar se ferindo mutuamente, e a desvalorização também um do outro, que acaba acontecendo também em certos momentos. E levantar a bandeira que a palavra inicial deste estudo foi sobre perdão. Se não existir o perdão no seio familiar, as famílias estão destinadas ao fracasso. E o perdão de Deus para as nossas vidas é o que possibilita a restauração da família. Então, que possamos também aplicar no nosso dia a dia esses ensinamentos da necessidade de valorização mútua que deve existir, da necessidade do companheirismo, de entender as diferenças e de tentar buscar, de certa forma, um encaixe, o equilíbrio e que os relacionamentos possam fluir e se desenvolver sempre para o bem e serem edificados. Amém? Quem gostaria de participar, vamos lá, um momento de seguirmos compartilhando, certo? Sobre as questões de conflitos familiares. É só pedir ali, estou vendo ali já o Edivaldo, depois o pastor Manuel Fernandes. Vamos seguindo na sequência. Pode falar. Bem, graças a paz, meus irmãos. Boa noite na paz do Senhor Jesus. Paradoxal e até irônico a gente supor, diante de tudo que foi falado, e diante daquilo que a Bíblia fala a respeito do casamento,
na preparação para o casamento, alguém investir muito em ser feliz e usufruir da felicidade com o fim na própria felicidade, ignorando que no casamento o conflito ele é inevitável. Então, as pessoas que eu considero que a felicidade no casamento, ela reside exatamente na disposição e na capacidade do casal em gerenciar a crise, em gerenciar o conflito que virá, e considerando, principalmente, que os dois sozinhos não irão conseguir fazer isso. Os princípios bíblicos, a palavra do Senhor, o próprio Deus, como a Jane testemunhou, ele é indispensável, é fundamental para que a relação do casal ela seja plena, seja feliz, possa ser usufruída em felicidade, em alegria, em apoio, como se assume o compromisso, porque o próprio Deus coloca como sendo ali algo a ser perseguido, que o casamento é para sempre. Então, quando os cônjuges estão dispostos a viver para sempre um com o outro, é o primeiro princípio da parte de Deus que eles absorvem, assimilam para o seu casamento, e isso aí vai fazer com que ele possa vir a ser sustentado. Porque considerando que o conflito vem, e um outro aspecto também é o perdão, né? O conflito, ele virá. Se o conflito virar, não existe uma outra forma de equacioná-lo se não for pelo perdão. E o pecado, ele é inerente ao conflito. Quando o homem pecou, ele entrou em conflito com Deus, e a reconciliação foi mediante o perdão de Deus com o arrependimento do homem. E no casamento não é diferente, como no próprio slide foi apresentado aí, o perdão é uma condição para o casamento, porque o conflito virá, e se ele virar, o perdão deve haver. E o diálogo, ele é imprescindível para que se chegue, para que se alcance isso, né? E a Jane falando, eu lembrei de Provérbios, onde diz que a palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda, ela desvia o furor. A Jane foi com tudo para cima, já pensando em finalizar. No entanto, ela obteve uma resposta que a desarmou completamente. Foi uma resposta branda, uma resposta dirigida por Deus em atendimento à oração, ao clamor dela mesma pelo casamento, e ela encontrou uma solução. Então, Deus, o clamor a Deus, a observância daquilo que Deus coloca como propósito para o nosso casamento é uma condição para nós usufruirmos verdadeiramente da felicidade, da alegria que o casamento traz para as nossas vidas. Amém. Pode seguir, pastor Manuel. Amém. Para mim é uma satisfação estar novamente com os amados irmãos aqui. Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Parabéns. Estão me escutando bem, então? Tá. Eu, na verdade, eu tenho aprendido muito mais aqui, né, com vocês, com todos esses exemplos aí, com o Cláudio, com a Jane, todos vocês, né? Mas eu só queria compartilhar, assim, algumas experiências do meu casamento, né? Nós temos, assim, 11 anos de casado, eu e minha esposa, e, na verdade, ela tem até muito mais paciência comigo, né? Eu agradeço muito a Deus a esposa que eu tenho, porque ela é muito compreensível. E assim, aconteceram muitas coisas. Então, nós temos algumas coisas, assim, um pouco daquilo que o Cláudio já colocou aí, alguns outros colocaram, por exemplo, quando eu estou errado, realmente eu calo e escuto, né? E eu tomei uma postura de calar e depois refletir, depois falar, né? Porque às vezes eu falava logo e eu acho que no conflito, quando tem esse negócio do pega de falar logo, as coisas parecem que esquenta mais, né? Então eu tomei a decisão e a minha esposa, nós temos essa decisão. Quando um fala, o outro cala e nós nunca dormimos sem um pedir perdão para o outro e sem orar. Somos com 11 anos de casado, a gente sempre ora de manhã quando nós acordamos, nas refeições, e antes de dormir sempre oramos juntos, né? Fazemos devocional junto. E uma das coisas é essa questão do perdão, né? Do perdão. Ela não é tão fácil, mas nós temos que exercer. Ela é importante, né? É importante. Eu sempre digo, quando minha esposa ela fala alguma coisa, eu digo, realmente, você tem razão, né? Me perdoa. E eu vou até acrescentar as outras coisas que foram colocadas aqui. Mas, bom, aconteceu uma coisa interessante e eu tenho aprendido
que quando você vai fazer alguma coisa, se a sua esposa não está em concordância, meu amado irmão, não faça. Porque as coisas não vão dar certo. Não dá certo. Eu lembro que eu queria comprar um carro, nosso primeiro carro, né? E ela disse, meu filho, não compra esse carro vai dar problema e tal. E realmente, esse carro deu muito mais problema do que eu imaginei, né? E eu tive que vender ele, me desfazer dele. Então, assim, eu tenho aprendido, eu peguei, fechei um negócio e comprei essa briga com ela, mas, na verdade, eu terminei que me desfazer do carro, pedir perdão para ela e dizer que realmente ela tinha razão. E, realmente, o homem, às vezes, ele é muito racional, né? Ele termina falando, né? E agindo pelo impulso, e a mulher tem que ser esse equilíbrio para chamar o homem, olha, isso que tu vai fazer não é certo, pensa direito. E graças a Deus a minha esposa ela tem me ajudado nesse sentido, né? E nós sempre buscamos nos reconciliar, pedir perdão. Ela me aconselha muito, eu também aconselho ela bastante. Nós trabalhamos junto no ministério, às vezes ela fala alguma coisa, eu digo, olha, isso não é bom, você ter falado, vamos esperar depois. Assim também ela me corrige bastante. Meu amor, vamos esperar um pouco, não vamos agir dessa forma, tanto na igreja, quanto em outro, na família ou na nossa relação, né? Então, assim, eu tenho aprendido bastante nessa turma, né? Pena que a gente já está até perto de terminar, né? Mas eu agradeço, assim, a iniciativa do seminário do pastor Anderson, porque isso tem acrescentado a minha vida, né? Que Deus abençoe a todos os que estão aqui participando. E meus parabéns mais uma vez, pastor Anderson. Deus abençoe. Ok, pessoal. Mais alguém gostaria de participar sobre a questão dos conflitos? Obrigado, pastor Manuel. Ok, alguém que ainda não participou? Esse é o momento para a gente poder dialogar aí sobre o assunto. Está sendo bem interessante a participação dos irmãos e enriquecedora para a aula também, tá certo? Além do... Sim, Jane. Eu já falei, mas como quem não falou ainda está pensando se quer falar, eu estava escutando a palavra do pastor Manuel e eu lembrei de um exemplo daqui de casa. Meu marido, ele tem hábito de fazer jejuns, né? Jejua um dia, 3, até 14 dias. Ele tem essa prática. Num desses jejuns que ele foi fazer, para o Senhor tudinho, eu disse para ele chegou, anunciou de manhã, falou, olha, hoje eu começo meu jejum. Eu falei, você nem comentou comigo, é por causa de quê? Qual o motivo e tal? Aí ele disse, é familiar. Ele estava com os problemas na família dele e ele resolveu jejuar a respeito disso. Eu falei, você nem conversou comigo, me pegou assim no susto. No momento, ele entendeu assim, eu estava indo contra ele, se ele estava fazendo para o Senhor e tal, uma causa, né, do jejum e tal. E eu falei para ele, eu não acho que esse seja o momento de você jejuar. E ele falou assim, mas porque eu disse, não tem nenhuma semana que você acabou um jejum prolongado e tal, e a gente estava nesse motivo de oração. Seu corpo ainda não recuperou. Eu acho que Deus, ele gosta do limite, essa questão de... E a gente conversou sobre jejum, meus pontos de vista e tal, e ele disse que não, e ele estava certo. No terceiro dia de jejum, ele passou tão mal, mas tão mal no serviço, veio embora e disse, Jane, tá tudo estranho, tá diferente de todos os jejuns que eu já fiz. Eu disse, eu sei. Não, mas eu sei, eu lhe avisei para não jejuar, não avisei? Que não era o momento e tal. Aí ele ficou meio chateado e eu fiz uma sopa e foi gradativamente quebrando o jejum e tal, como nas outras vezes. Depois eu esperei passar uns 3 dias para amenizar o corpo. Agora vamos conversar, já que seu corpo já recebeu os nutrientes, seu cérebro e tal. Organicamente ele já estava melhor, vamos conversar. E aí ele disse assim, quando ele foi fazer um outro jejum, ele chegou para mim um dia antes. Jane, o que você acha? Eu estou sentindo desejo de começar um jejum amanhã sobre isso, isso, isso. Aí eu virei para ele e falei assim,
Nossa, você está me perguntando por antecedência. É, porque eu já aprendi a lição. Que eu não posso entrar no jejum sem entrar em acordo com a minha esposa, porque eu fui mostrar na palavra que ele tinha que, até para jejuar, entrar em acordo, porque é jejum de tudo, né? Eu falei assim, você tem que entrar em acordo aí comigo. E aí nós sorrimos muito sobre isso, porque poderia ter sido um conflito bem feio, eu poderia ficar jogando na cara dele, eu poderia, nessa situação da outra vez, né, dizer assim, agora resolveu me ouvir e tal, poderia ir com deboche, mas aí que entra esse caminho que eu comecei a enveredar, de buscar ser uma serva aprovada por Deus. Então, depois que eu entendi isso, e eu pauto isso em Colossenses 3:23, e grudei esse versículo na parede da minha cozinha, para todo dia eu olhar que tudo que eu fizer, eu tenho que fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Então, quando vem uma situação de conflito e que eu tenho razão, meu ego, minha vontade pessoal da Jane, carne, é de jogar na cara. Aí eu lembro do versículo, aí eu lembro de ser serva do Senhor. Eu falei, Senhor, meu orgulho, meu ego tem que estar debaixo da tua vontade. E eu calo para não nem gerar conflito, nem acrescentar. Deixo a minha certeza e digo, Senhor, a certeza tem que ser tua. Então, eu tenho dificultado os conflitos aqui em casa, porque eu sou uma pessoa de temperamento forte. E a gente sempre trabalhou em liderança, por ser filha de pastor. Eu e Diane é minha irmã caçula. Então, até para casar, eu casei com 30 anos, porque eu achava eu sempre achei que é muito sério o casamento. Eu esperei Diane casar primeiro, passar um ano casada, eu perguntando, Diane, e aí, Diane, vale a pena? Depois de um ano que ela casou, foi que eu casei, no mesmo dia. E vim morar do lado dela. Vim morar do lado dela, porque eu tinha muito medo desse negócio de casamento. Porque é só Deus para fazer uma mulher e um homem se casarem, pessoas totalmente diferentes, com papéis totalmente diferentes. E se isso não fosse projeto de Deus, nada mais o seria. Ele juntar duas pessoas totalmente diferentes para andarem juntas e mais, quando andam juntas em prol da divulgação da mensagem de salvação do reino. E de que é possível, sim, conflitos serem resolvidos baseados na palavra de Deus, em oração, em busca. Meu conceito é que, antes de eu procurar qualquer ajuda fora, eu tenho que, primeiramente, me derramar nos pés do Senhor. Porque ele que fala, ele quebra. Então, outra pessoa, não desconsiderando conselheiros, mas eu não tenho facilidade de conversar com outras pessoas, porque eu sempre busco o Senhor. É nele que eu derramo tudo e é nele que eu espero a providência. Então, vale a pena, sabe? Vale a pena mesmo nós tentarmos viver o projeto de Deus no casamento, no nosso casamento, e ajudar outras pessoas a enxergar esse propósito lindo de Deus, que é a família. Amém, é verdade. Tentar resolver primeiro em casa, né? Não achando solução, e se for possível buscar ajuda, ajuda é bem-vinda, né? Muito bom, Júnior. Obrigado pela sua participação também. Ok, tem mais alguém? Se não tiver, estamos caminhando para concluir, tá certo? A aula de hoje. Vamos então orar, é isso, agradecer a Deus pela presença dele em nossos lares, pela presença do Espírito Santo e, apesar da existência dos conflitos, nós temos a presença de Deus e que peçamos a ele a sabedoria. Está lá em Tiago 1, que precisamos do alto para lidar com as questões de conflitos no nosso seio familiar. E que os conflitos sirvam para o crescimento, para abençoar a família e fazer a mesma crescer na graça do nosso Deus. E faz parte do dia a dia, mas que busquemos caminhar também de maneira amadurecida e ajudar outros que estão passando por crises e precisando de auxílio também. Vamos orar? Vou pedir ali ao Luiz Carlos para nos abençoar, então, encerrando a aula de hoje, tá bom? Amém. Amém. Tá me ouvindo? Sim. Amém.
Pai, nós queremos louvar ao Senhor pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pelo privilégio de estarmos aqui. Pastor Anderson, através dos testemunhos que cada irmão pôde falar. Que possamos, ó Deus, colocar em prática nas nossas vidas, nas nossas famílias e ser, pela tua misericórdia, instrumentos teus para ajudar outros casais, outras famílias a resolver também os seus conflitos e se tornar assim também famílias abençoadas, ó Deus, para a tua glória. Em nome de Jesus, nos despede em paz, nos dê uma noite tranquila, uma semana de bênção nas nossas vidas, ó Deus. É assim que nós oramos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.